Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Fórum 3CX Brasil. Hoje nós vamos falar sobre registro de Gateway E1 com o 3CX. Então nós vamos utilizar um equipamento nacional que é o AG561 da Aligera. Em primeiro lugar, pessoal, antes de tudo nesse vídeo eu gostaria de parabenizar a equipe da Ytech, tá? A equipe da Ytech atingiu aí o nível de 3CX Platinum Partners. Foi uma luta grande aí que foi desenvolvida por toda a equipe e parabenizar então essa conquista aí, o primeiro Platinum Partners da 3CX na América Latina. Então, parabéns ao pessoal da equipe da Ytech aí. Após todas as certificações, veio aí mais um reconhecimento por parte da 3CX. Trabalho bem desenvolvido. Parabéns pessoal e a equipe que nos apoia para desenvolver esses vídeos e todo o trabalho em cima de 3CX. Bom pessoal, agora eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito do equipamento que a gente escolheu para falar hoje, que é o equipamento AG561. Tá? A Aligera é uma empresa brasileira, tá? Então ela desenvolve equipamentos para telecomunicações, foi uma das primeiras a desenvolver placas E1 no Brasil, tá? E então nós optamos por trabalhar aí com o gateway da série 500, que é o AG561. Então aqui tem alguns dos benefícios que esses gateways trazem, tá? E da maneira como eles podem ser utilizados. Algumas pessoas perguntam, bom, mas não existe placa E1 para Windows. Exato, o que há um certo benefício. Eu particularmente prefiro trabalhar com o gateway, porque você pode ter dois servidores trabalhando separadamente e você pode, se for o caso, direcionar através do gateway na parada de um dos servidores, você direciona facilmente o registro para um outro servidor. Então isso acontece de uma forma muito simples. No caso da placa, se a placa tiver interna no servidor e ocorrer a parada total desse servidor, você tem que ir lá retirar essa placa, configurar ela no outro servidor, fazer todo o processo de configuração. Dessa maneira não, a gente só cria o tronco correspondente no novo servidor e faz o apontamento para lá. Se um servidor for espelhamento do outro, então você acaba não precisando fazer isso aí, só direciona no próprio gateway o IP do novo servidor de registro. Perfeito? Então, falar um pouquinho mais aqui do AG561. Tá? Ele é um gateway, vocês podem ver que a Ligera tem modelos que trabalham com 2 E1s, o AG561 com a própria nomenclatura dele já diz, ele trabalha com um E1 somente. Ele pode ser utilizado recebendo em SIP com uma operadora IP e entregando em E1, R2 ou ISDN para o PABX, tá? Ou vice-versa, recebendo no lado da operadora em E1, R2 ou ISDN e entregando em SIP para o servidor, como é o caso que a gente vai utilizar aqui. Bom, agora a gente vai entrar diretamente no gateway, na parte do gateway, e vou mostrar para vocês. O AG561 ele é o gateway de uma porta SIP só e ele já traz dentro dele, pessoal, o codec G729. São 30 canais já licenciados de G729, ou seja, um codec que utiliza uma banda menor. Tá? Esses gateways todos eles operam com G711, sendo somente a linha 6, a G, toda a nomenclatura que tiver o 6 no nome na Ligera tem o codec G729, certo? Aqui um pequeno quadro comparativo das versões. Aqui temos, então, vamos falar especificamente do 561. Mais adiante a gente vai abordar o 562, mas hoje vamos nos concentrar no 561. Ele possui uma interface E1, ele opera tanto na sinalização ou R2 ou ISDN, ele trata no máximo 30 canais em 711,
30 canais em G729, G72000, G723. Ele não tem a questão da rota de menor custo dentro dele, tá? Então, porque ele só tem um E1 e uma saída SIP. Então, ele tem que operar de um lado para o outro. Ele não tem bypass, porque justamente o bypass se aplica nos casos em que existam dois E1s. Ele tem a questão de VLAN para voz e dados e QoS nele próprio, pode ser configurado. Já trata o protocolo T38 de fax. G711 ele faz o fax em pass-through. O SIP obedece a RFC 3261. Ele já tem implantado também o DTMF através da RFC 2833, info ou embed. Então ele encaminha o DTMF nesses três modos, ok? E ele pode também ter um monitoramento por SNMP, tá? Ele exporta o syslog, tá? E tem as funções também de NTP e tela web, configuração por web, ok? Então agora eu vou mostrar para vocês qual é o procedimento para se criar a conexão com esse gateway no 3CX. Lembrando que nós já estamos trabalhando somente na versão 3CX 14, tá? Saiu a versão 14 e eu recomendo, pessoal, quem tiver o 3CX 12.5 e estiver com a licença ok e puder atualizar para 14, faça, porque vocês vão ter muitos benefícios, tá? A gente vai estar passando um treinamento agora em janeiro, está lançando um novo treinamento já na 14 e vocês vão ver no webinar que vai ser feito anteriormente. Eu vou disponibilizar o vídeo. Tem muitas coisas legais dentro do 14 que a gente já vinha solicitando em outras versões e foi adotado agora pela equipe da 3CX. Bom, aqui na minha tela de login do 3CX, eu escolho o idioma que eu quero, faço então o acesso ao meu 3CX, beleza, tá aqui, conectei, essa é uma versão free, tá? Então eu vou mostrar para vocês como faz aqui. Bom, você tem duas opções da maneira como você trabalhar com esse gateway aqui dentro, tá? Eu posso direcionar ele tanto como um gateway PSTN ou como um SIP trunk, tá? Eu vou mostrar então primeiramente para vocês como criar ele como gateway, tá? Então vocês veem aqui dentro eu já tenho uma versão de um Grandstream 4108, que é um gateway FXO, tá? E mais adiante eu vou mostrar para vocês aí num outro vídeo como registrar esses gateways. Bom, então você vem aqui, seleciona Gateway PSTN, adicionar Gateway. Ele vai perguntar o nome que você quer dar para esse gateway. Então vou colocar aqui abreviação GTW de Gateway AG561. Vamos dizer que você tenha lá esse AG561 opera com a Vivo e outro AG561 vai operar com a GVT, com a Telefônica, com a Oi, com a Telemar. Você pode colocar aqui no nome também, por exemplo, Vivo, tá? Aqui, pessoal, vem as marcas dos gateways que são suportados e homologados pela 3CX, tá? Então você tem o Beronet, tem o Python, Portec, o Eltec. Bom, mas não existe o Aligera aqui no meio. Então nós vamos para Generic, tá? Você vê que ele já mudou aqui embaixo, então ele já me dá a opção, é Gateway Device. Clicamos em próximo. Então ele vai me perguntar qual o IP desse gateway que você está utilizando. Bom, o IP do meu gateway, só conferir, é 10.0097. Perfeito. Porta 5060. Número de portas. Bom, Escobar, mas um E1 tem 30 canais ou menos. Como é que eu faço isso aí?
Bom, você vem aqui, quando ele já tem aqui, analógico, no caso se for um gateway FXO, o gateway BRI, que no treinamento eu vou passar para vocês o que é isso aí, assim como o T1 e o Custom, tá? Que é customizado. Nós vamos pegar aqui a opção E1, vamos tratar como 30 canais. Vejam que ele já abre aqui número de canais por porta. Eu tenho uma porta só, que é a entrada do E1, e eu tenho ele como 30 chamadas, que é o que é liberado dentro do E1. Ok? Ele então me informa um único usuário, ele me cria um ramal virtual, a identificação, o ID que eu tenho que utilizar. Essa senha eu posso estar alterando ela da maneira que me convier. O número de canais eu deixo mesmo e eu já posso estar criando então a rota diurna, ou seja, em horário de expediente, para onde eu vou jogar essa conexão. Como eu só tenho um ramal aqui dentro, eu vou deixar como 5.000. Se eu tivesse vários ramais e filas também já criadas aqui dentro, ou ring groups, eu poderia determinar que no horário diurno, durante o expediente da empresa, ele iria jogar para um ring group. No horário noturno, pós-expediente, ele jogaria para outro, ou numa fila, ou numa recepcionista digital. Tá? Então eu já posso determinar por aqui. Seguimos em frente. Próximo. Lembrando aqui a senha que a gente colocou. Aqui no caso eu já posso também, ele vai me perguntar se eu já quiser criar uma regra de outbound para esse gateway, ou seja, qual regra esse gateway vai atender. Então, por exemplo, eu posso determinar aqui chamadas para números começando com prefixo. Eu quero que seja ligado através desse gateway somente para o estado do Rio de Janeiro. Tá? Então eu vou colocar aqui tudo que começar com 02. Ligações dos ramais. Aqui eu posso definir quais ramais vão fazer essa ligação ou um grupo, ok? Então eu vou liberar o grupo default, o grupo da empresa. Chamadas para números. Bom, se eu quero tudo que for para o Rio de Janeiro, no mínimo eu vou pegar os números fixos, residenciais, que tem 8 dígitos, mais, por exemplo, 021, ou seja, mais 3 dígitos. Então, no mínimo, a digitação aqui vai ter que ter 11 dígitos. Bom, se for para celular, pode chegar até 12, porque é incluído o 9, certo? Então, 12, 11, 12. Ou eu posso ainda fazer assim, 11, 12. Tá? Se você colocar isso aqui, ó, se você fizer hífen até 15, você vai ver depois o que acaba acrescentando ali. Bom, vai mandar para onde? Vai mandar na direção do gateway que eu estou criando. Eu posso mandar retirar um dígito, que é o 0, e eu vou ter que colocar o código da operadora, correto? Então eu coloco 0, 15 como prefixo, ou seja, eu retiro 1, que é o 0, e toda a digitação que vai vir posterior. Então, retirei o 0, ele vai acrescentar 0, 15, 21 e segue o restante. Pronto, dou um terminar. Agora, só para a gente ver a questão como ficou ali a regra de outbound, eu já vou mostrar para vocês. Ó, aqui ele já me deu. O ID de usuário é o 90.009, o ID de autenticação 90.009, senha de autenticação F0RUM3CX, ok? Agora deixa eu mostrar para vocês aquela questão que eu falei de você colocar 11 hífen 15. Olha como é que ele cria. Ele já entende que vai de 11 até 15, ele já coloca 11, 12, 13, 14 e 15. Assim, se você quiser aceitar uma digitação de 5 dígitos, 3 dígitos, incluindo aí o 190, 153, até ligações internacionais, você não precisaria vir aqui e colocar 3, 4, 5 e fazendo. Você pode simplesmente fazer isso aqui, ó, de 3 a 20. Deu um OK, vai acontecer o que? Olha lá, ó.
ele já vem aqui e preenche de 3 até 20. Então já está pronto a regra. Mesma questão se fosse aqui, tá? Se eu quisesse aqui incluir todas as regras de digitação, eu colocaria isso aqui, de 0 a 9. Olha aqui o que ele fez. Ou seja, aqui eu pego todas as digitações. O que vier digitado vai para o canal do Gateway E1. Bom, então tudo que eu digitar agora, o Escobar vai sair pelo E1 da Vivo. Olhe bem, a regra de saída como ela está feita. Primeiro eu tenho um grande string aqui em cima, que também aceita a mesma questão. Então, no momento que você digitar para ligar para o Rio de Janeiro 021, começa com 0, começa. Tem quantos dígitos? Ah, tem 10 dígitos. Ó, a regra encaixa aqui. Ele vai fazer o que? Vai mandar para o gateway da grande string. Ele vai obedecer essa regra aqui. Ah, mas e se essa regra não satisfizer? Por exemplo, o gateway grande string não está aqui no momento, ele não está presente. Eu só tenho ele registrado aqui, mas ele não está na minha rede. O que, que vai acontecer? Ele transborda para o E1? Não. Ele mata aqui dentro a regra. No momento que a regra satisfizer a primeira condição, ele assume e cai aqui para dentro, ele vai fazer o transbordo aqui. Se eu quisesse indicar que o gateway da Vivo iria terminar esse tipo de ligação, eu teria que incluí-lo aqui, ó. Tá? Só que você tem que estudar muito bem o que você vai criar aí, porque você tem regras de descagem. Tá? Se eu quiser, por exemplo, que o gateway FXO trate somente as ligações locais, obviamente que eu tenho que retirar o 0 daqui e eu tenho que fazer uma limitação de descagem aqui. Eu tenho que permitir no máximo 9 dígitos, ou seja, todos os fixos, rotas de emergência e celulares ficarão aqui. Vão sair pelo gateway da grande string primeiramente. Não conseguiu discar, eu venho aqui, eu não retiro dígito nenhum e permito que o gateway da Vivo seja a segunda rota. Olha aqui, ele assumiu como rota 2, certo? Bom, dessa forma agora que eu fiz, eu digo que o quê? Que tudo que começar de 1 a 9, tiver entre 1 dígito e 9 dígitos, primeiro cai para a grande string, depois joga para o AG561 com o E1 da Vivo. Bom, e se eu discar 051 ligando para Porto Alegre, região metropolitana de Porto Alegre? Bom, já no primeiro dígito é 0, ele não vai encaixar aqui. Ele vai cair aqui. Automaticamente ele vai satisfazer o que? Bom, você está fazendo uma ligação longa distância. Ele cai aqui, retira o 0 e coloca o 15. Certo? Então, vamos assumir que esteja certo isso aqui já de primeira mão, só para regras LDN, ok? Bom, está criado o gateway, está aqui. Eu só teria que ir lá agora e fazer a compatibilização, que vai ser da mesma maneira. Segunda forma de eu registrar esse gateway. Eu registro ele como um SIP trunk. Então, clico aqui em SIP trunk e vou adicioná-lo como um provedor, ou seja, ele é um agente externo do 3CX. Então, eu aplico ele como adicionar provedor. No momento em que eu solicitar adicionar provedor, aparece essa janela para mim, que é do Firewall Checker. O que esse Firewall Checker faz? Ele verifica se todas as configurações do meu firewall estão compatíveis de uma maneira que eu vá conseguir fazer com sucesso a minha conexão com o provedor, ok? Então, no caso, como ele é um provedor, mas está dentro da minha rede, eu clico aqui em Skip, ok? No momento, pessoal, é importante, no momento que você roda o Firewall Checker,
ele vai parar todos os serviços e vai executar somente os serviços de checagem de saídas, de portas, ok? Então, como eu vou trabalhar com ele interno, eu não preciso. Mesmo procedimento, ele me pede para nome do provedor. Posso colocar aqui AG561 Vivo. País a que se refere. Por que ele pede país? Porque conforme o país for, por exemplo, eu vou selecionar aqui Canadá, ele já me traz alguns templates de configuração de provedores padrão, tá? Então, nós não temos ainda o Brasil aqui, tá? Vocês que tem aqui Worldwide, tá? Ou seja, internet. No curso vou mostrar para vocês para que é utilizado isso aqui. Bom, como eu não tenho Brasil aqui, não está no meio, não existe o BR aqui, eu vou pegar generic, tá? E peço ele como generic VoIP provider. Clico em próximo, ele vai me pedir novamente qual é o IP do seu provedor. Como estou numa rede interna, eu coloco para ele 10.0097. Proxy de outbound, vou repetir a informação. Próximo, número externo. Bom, aqui eu posso colocar o número que seria do meu tronco, tá? Aqui no caso eu vou colocar 011 3294 4214, que é o número da Ytech. ID de autenticação. Bom, esse ID de autenticação eu vou definir aqui, tá? E aqui é uma questão importante. Vocês notaram que no Gateway ele criou o tronco e me disse qual era o ID. Aqui eu vou determinar. Então eu vou determinar que o tronco aqui é 10.001. Tá? Senha de autenticação. Eu vou definir como F0R1RUM3CX. Máximo de chamadas simultâneas nesse provedor 30, porque é um E1, correto? Próximo, ele me pergunta então, bom, quando em horário de expediente, o que você quer fazer com essa ligação? Bom, eu quero conectar ela ao ramal 5000. Aqui estão desabilitadas as funções de ring group e recepcionista digital, porque eu não tenho nenhuma criada aqui, tá? Então, eu sigo adiante. Novamente, ele me pergunta, qual regra você quer criar para atender as saídas desse provedor? Como eu já tenho uma regra de outbound lá, eu não preciso inserir ele, eu faço o seguinte, eu clico em ignorar. Tá? Aqui, então eu termino a minha configuração, está pronto ali, meu AG561 vivo, tá? E eu não quero criar regra. Por quê? Porque eu posso vir nas regras de outbound e dizer que se caso o gateway vivo, vamos dizer que eu tivesse lá 2 gateways trabalhando, se o gateway AG561 com a Vivo não conseguisse completar, satisfazer essa ligação, o canal tivesse fora, vocês veem que automaticamente o AG561 Vivo, que é o provedor, ele aparece aqui. Então aqui eu poderia fazer também a mesma configuração, ou se fosse outra operadora, colocar no caso outra operadora. Ok? Então por isso que eu não optei por seguir aquela criação de uma regra de outbound, porque eu já tenho minhas regras definidas conforme a descagem, eu só vou jogando entre elas, tá? Como eu posso fazer o seguinte, você tenta a primeira vez sair pelo gateway, não conseguiu, você tenta o provedor AG561, se você não conseguir, você volta e tenta, vamos jogar para o gateway da grande string, no FXO. Eu posso determinar isso aqui, claro que cada um com a sua respectiva. Por exemplo, aqui eu teria que sair discando via
Embratel 021. Eu posso fazer isso aqui, tá? Bom, tronco criado, eu venho aqui, System Status, status de portas e troncos, tá? Vejam bem uma coisa interessante. Quando eu determinei o meu ciptrunk aqui, eu disse para ele que o ID de identificação seria 10.001, ok? No entanto, vejam que o meu tronco criado para o AG561 foi 10.000. Vejam, aqui abaixo está o gateway que havíamos criado como provedor. Para não haver muita confusão, pessoal, eu vou retirar esse gateway daqui, até porque quando se trata de E1, eu não gosto de trabalhar ele como gateway. Tá? Bom, completada a parte interna do 3CX, nós vamos agora partir pro AG561 propriamente dito, tá? Que é o gateway. Então, para isso, você vai precisar ter na sua máquina um pequeno programinha que é o PUT, tá? Por quê? Vejam bem, se nós precisarmos, nós acessamos o gateway da Ligera, no caso, aqui eu suprimi os cabeçalhos, mas eu digitei o IP dele, tá? Venho aqui e coloco o usuário padrão na Ligera é admin, e a senha padrão deles é a Ligera. No caso aqui, eu já fiz essa troca, por questão de segurança, ok? Então, só dou um Enter. Bom, entrei dentro do meu gateway. Pessoal, ele é simples de configurar. Como eu acredito que todo equipamento de telecom tem que ser, ele tem que ser simples e funcional. Perfeito? Eu venho aqui na primeira aba de firmware, eu tenho aqui o serial number. Sempre que vocês precisarem do suporte da Ligera, vocês vão precisar desse serial number, tá? Para eles poderem identificar o equipamento lá. Ele me informa qual o firmware atual que eu estou utilizando, tá? E qual a versão de boot que está sendo utilizada e quando ela foi lançada também, ok? Se tiver um firmware novo, a Ligera vai lhe mandar esse firmware conforme você solicitar e você faz o upgrade dele então, ok? Bom, aqui na aba Security eu posso fazer a alteração da senha do meu Ligera, certo? Se eu vier na aba Status, eu consigo acompanhar o status do meu E1. Tá? Então vocês podem ver aqui, está aqui o IP do meu gateway, a máscara de rede e o MAC address dele, tá? E os alarmes que ele informa sempre, ele vai informar se o seu E1 está com loss, com RAI, com AIS, tá? Se ele teve code violation, sleep, se ele está contabilizando erros de CRC, tá? Quantos loss ele detectou e há quanto tempo ele está em loss. No caso aqui ele está em loss a 1h27, tá? Eu liguei, não tenho cabo nenhum colocado nele, só para a gente fazer a configuração. Ele te informa também a mesma questão, quantas vezes entrou em AIS e que tempo ficou, tá? Assim como todos os demais erros, certo? Você pode também resetar as estatísticas. Cliquei aqui, resetei todas as estatísticas. Vocês vão ver que agora, com o passar do tempo, essa tela ela se autocarrega, tá? E ela mesmo vai fazendo a contagem. Depois eu vou mostrar para vocês um gateway da Ligera, como é que funcionam os canais trabalhando como é que ele aparece para você, tá bom? Bom, na configuração, na primeira vez que você entrar no gateway da Ligera, você pode fazer algumas configurações diretamente nele, a primeira vez, para que seja mais fácil para você
trabalhar com a parte, porque a gente vai ter que entrar no asterisco do Aligera, ok? Então aqui ele vai estar primeiramente por DHCP, você pode mudar para estático e definir o seu IP. Você pode definir o gateway, o DNS primário, DNS secundário, o servidor de SNMP, para onde ele vai carregar essas traps de monitoramento, o NTP Server, Remote Syslog Server. Tá? Aqui ele tem as opções de switching, VLAN, enfim, toda a parte de limitação de banda, quanto que é separado, QoS e tudo, ok? Você define a porta, que é padrão 5060, para alguns casos. A gente vai ver mais adiante que existem na versão de nuvem do 3CX, essa numeração ela muda, tá? Username, eu já havia configurado aqui, que é o 10.001. Por quê? Porque aqui no meu 3CX eu defini que o meu ID de autenticação vai ser 10.001. A minha senha F0RUM3CX. Tá? Então eu jogo a mesma senha aqui e eu determino qual o meu SIP Server IP. Bom, determinei aqui o meu 3CX, tá? Digo que não vai registrar. Caller ID, eu sempre indico, deixe como as received, tá? Se você determinar um name e um number aqui, ele vai repassar isso aí para dentro para você. As received significa como ele recebe, ou seja, da maneira que vier a identificação de quem está chamando, ele vai passar para frente. From user você deixa em branco, insecurity, ou seja, não coloca nada. O DTMF você já determina aqui, tá? Por padrão RFC 2833. Se ele está atrás de NAT, se vai trabalhar no fax T38 e como ele já tem o codec G729 nele, você pode determinar, você pode incluir o codec G729, colocá-lo como prioritário ou não e fazer a mesma coisa com os demais codecs, ok? Na parte da interface E1, você vai marcar como que é feita a sinalização por parte da operadora ou do PBX legado que você está utilizando. No caso aqui nós colocamos que ele é por MFC R2, tá? Sinalização R2 digital. Você pode ainda optar se ele é ISDN Network, ou seja, se ele é ISDN conectado na operadora, ou se ele é um ISDN CPE, um ISDN conectado em um PBX ISDN. Você coloca se ele vai fazer a contagem de CRC, aqui nós determinamos como não. Se ele é clock primário, ou seja, se ele é o gerador de clock, desabilitamos também, porque o gerador de clock é da operadora. Fractional E1. O que significa isso aqui? Um E1 por padrão, ele é 30 canais. E1 fracionado, algumas operadoras trabalham com E1 fracionado, ou seja, exemplo, a GVT um tempo atrás ela fazia comercialização do bundle IP, ou seja, era um E1 de 15 canais. Então, em vez de você contratar lá um E1 que custava 2.000, 3.000 reais, vamos dizer, por 30 canais, mas a sua empresa era uma empresa pequena, ela precisava de no máximo aí 15 canais de voz, e para não ter que contratar 15 linhas telefônicas, se criou esse produto. Então a Aligera, para se adequar a esse mercado, então determinou que é o seguinte: você pode sim trabalhar com, se você colocar fractional E1 no, quer dizer que você não está fracionando o E1, você tem 30 canais. Se você disser que sim, você está fracionando, então ele libera este campo aqui e te pergunta quantos canais você pode trabalhar de 1 a 30. Posso vir aqui e colocar 15, eu trabalho com 15 canais. AIS desabilitado no SIP? No.
tá? No caso aqui nós não vamos alterar nada da configuração que foi feita, tá? Ainda na configuração do R2 na interface 1, você tem algumas configurações que você faz. Note que quando eu altero para ISDN, essas configurações somem, tá? Eu não vou tratar muito, ó, aí ele só me pergunta qual o tipo de ISDN que está sendo utilizado. Eu não vou tratar muito disso aqui, pessoal, tá? Porque isso aqui cabe mais dentro, uma configuração do próprio AG, tá? Do 561. Então, posteriormente, isso aí eu vou deixar para o pessoal da Ligera, tá? E se for de interesse da Ligera, vou conversar com eles. Se for de interesse da Ligera, eu vou estar entrando nas configurações do equipamento mais à frente, ok? Então, a gente clica em Save, ele vai salvar. Eu não vou alterar aqui por uma simples questão. Como eu já tenho os arquivos alterados, esse equipamento ele está pronto para fazer uma implantação, eu não vou clicar aqui porque uma vez feita as alterações que eu vou fazer agora daqui para frente, direto no código, você não pode mais utilizar essa página para alterar configurações. Por quê? Porque todas as configurações que você fez no código, elas vão perder a validade. Tá? A partir do momento em que nós entrarmos no VI, que nós entrarmos no Asterisk e fizermos essa alteração, a única coisa que eu posso utilizar dessa tela web é a aba Status, ou seja, é a aba de monitoramento do comportamento do E1. Tá? É só essa aqui que eu posso utilizar. Bom, como eu falei para vocês, a gente vai precisar de um programa para fazer o acesso, que é o PUT. É programa free, tá? Então, como é que você acessa o Aligera? Você digita o IP dele aqui, você pede por um acesso por Telnet e clique em Open. Automaticamente ele vai abrir esta tela aqui para você, mesmo usuário e senha, tá? No caso de você seria admin Aligera, a admin como usuário e a Aligera como senha para os equipamentos padrão, tá? Aconselho alterem isso. Eu coloco a minha senha. Bom, eu estou dentro do Asterisk do AG561, tá? Então, se aqui comandos de Linux. Se eu der um ls, então eu começo a ver o que tem ali dentro. Primeira questão que se precisa verificar. Você pode dar um comando vi barra etc, ou seja, eu vou entrar dentro dessa pasta aqui, etc, barra asterisk, que é uma outra pasta que tem dentro dela, e eu já quero ver direto o arquivo cip.conf. Perfeito. Aqui dentro está todo o meu cip.conf. Vejam, user1. Da onde que saiu esse user1? Isso aqui é padrão asterisk, pessoal, tá? O asterisk utiliza dessa forma. Então aqui já está. Como eu troquei essa senha aqui, eu vou compatibilizei aqui, deixei da mesma maneira. Perfeito. Eu venho aqui, dou um ESC, Shift WQ, ou seja, Write Kit. Escrevo e saio. Se eu der novamente, vamos ver aqui, se eu ainda me lembro dos comandos. Vamos lá. Se eu der um VI etc asterisk cip.conf, vejam que já gravou, tá? Então, agora eu dou um ESC só kit e saio fora. Bom, ainda vejam aqui, ó, ele começa a ler o contexto do meu usuário e vai utilizar isso aqui, mas ele me diz também, ó,
inclua as configurações contidas em SIP Account Custom 1. Bom, então eu preciso entrar dentro desse arquivo também para ver ele. Mas eu estou aonde? Eu estou no raiz novamente. Então eu vou lá e clico, digito vi barra etc barra asterisk barra SIP underline e dá um tab que ele vai completar para você até o arquivo que tiver. Se tivesse um segundo arquivo, como existe nos casos do AG562, ele viria até o custom hífen e perguntaria para você, agora você quer 1 ou 2? Você coloca o 2, dá um tab e ele completa o restante. Bom, agora eu entro aqui e aqui dentro, vejam que ainda consta aqui, user1, aqui é que eu tenho que fazer a alteração para compatibilizar com o meu 3CX. O tronco do meu 3CX, qual é? O tronco do meu 3CX é 10.000. Então, eu vou para o meu put e digo, bom, aqui você assume 10.000. Type é friend, o host, ou seja, aonde eu vou me autenticar, é 10.0.0.99. A porta é 5060 e o user de autenticação, bom, esse é 10.001, ok? Apago o restante, 10.001. A secret F0RUM 3CX. Pronto, o restante está tudo igual. ESC, Shift 2 pontos, WQ. Perfeito. Os arquivos estão compatibilizados. Tá? Se eu retornar aqui e der um VI no /etc /* SIP account custom conf, eu vou ver que ficou tudo gravado lá. Perfeito, Escobar. É só isso? Não. Agora você precisa copiar os arquivos que você alterou para uma outra pasta. Comando de cópia, você vai fazer. Vamos entrar dentro da pasta para ficar mais fácil. Então você entra cd etc. Ó, vocês vejam que a gente entrou na pasta asterisk, que aqui está ela. Então cd asterisk. Bom, dá um lista. Aqui está o sip.conf e o sip underline account custom 1.conf. Então daqui a gente vai dar um comando cp, que é copia o arquivo sip.conf para onde? Para dentro do /mnt, ou seja, eu retorno lá o raiz, mnt barra config barra asterisk, certo? Dou um enter aqui, ele já copiou o arquivo para onde eu mandei. Bom, mas eu alterei dois arquivos, então eu tenho que alterar. Eu tenho que copiar também o SIP, dou um cp sip underline, ele dou um tab, ele completa para onde? /mnt barra config barra asterisk e dou um enter. Pronto, ele copiou. Lembrando que eu estou dentro da onde? Dentro do /etc /asterisk. Então eu dou um cd, ou seja, eu retorno ao raiz e vou novamente cd /mnt. Entrei dentro da pasta mnt. O que eu tenho aqui? Só config, cd config, tá? Eu estou fazendo passo a passo que é para vocês poderem pegar melhor, ok, pessoal? Dou um alistar, ó, tá ali para mim a pasta asterisk, cd asterisk. Bom, agora eu dou um listar. Vejam que aqui está o sip.conf e o sip underline account underline custom if1.conf. Eu dou um vi sip.conf e vou verificar se ele copiou, se veio com as configurações. Tá ali user1, ó, já veio o fórum 3CX, a senha. Bom, esse aqui está ok.
ESC, shift 2 pontos, kit, que agora eu preciso verificar qual o SIP account custom. Então eu faço um SIP, um VI, SIP underline tab, completou para mim, e eu verifico, ó, ele já assumiu aqui que o usuário a ser utilizado vai ser o 10.000, tipo friend, tá o host que ele tem que se autenticar, na porta o usuário que ele vai utilizar, a senha, DTMF, Caller ID, NAT, Qualify, Secure, tá tudo prontinho ali. Bom, feito, pessoal. Esse gateway tá pronto. Por que que eu preciso fazer isso no SIP underline account custom 1? Porque aqui dentro do meu sip.conf ele entra e ele faz o seguinte, ele faz a mesma identificação. Ele vai, antes de seguir lendo aqui abaixo, ele vai olhar lá dentro do include SIP account custom 1. Achou, satisfez aquela condição, perfeito, ele vai embora. Por quê? O asterisco ele vai trabalhar com o user 1. Então eu preciso fazer essa alteração aqui para dizer para ele que o cabeçalho, na verdade, não é user 1. O cabeçalho é 10.000. Porque o meu 3CX aqui trabalha o quê? Com o cabeçalho 10.000. Ok? Então, só retorna o meu put aqui. Deixa eu sair fora do arquivo e dou um exit. Certo? Tá pronto. Isso é só o que você precisa fazer para compatibilizar o seu 3CX, tá? Aqui no caso ele não vai ficar online porque eu não estou fazendo eu não estou em produção, só mostrando para vocês como faz essa compatibilização. Mas vocês querem ver um 3CX no caso funcionando, um asterisk funcionando com o 3CX, o AG561, no caso eu tenho aqui um modelo para vocês. Deixa eu só retornar aqui, eu vou fazer um acesso remoto. Muito bem, fazendo um acesso remoto a um servidor que tem um asterisco funcionando. Então, aqui está. Vejam que eu consigo monitorar todo o 3CX, tá? Aliás, todo o asterisco. No caso, esse aqui ele possui dois E1s. É um AG562, ambos operando com o 3CX. E acho que eu tenho as contagens de erros separadas de cada um. Certo? Bom, pessoal, era isso por hoje. Agradecemos a todos. Por favor, comentem e compartilhem no canal, que a gente vai estar respondendo todos os comentários. Obrigado.